Olá, turminha do quinto ano. Espero que vocês estejam todos bem, família também, tá? Então, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de recuperação. Agora, nós vamos estudar o livro 4, né? Nós vamos fazer uma revisão, porque o conteúdo foi dado há pouco tempo, né? Então vocês vão relembrar, tá? Alguns conteúdos, no caso, o primeiro e o segundo capítulo, tá? Então, as estrelas e a Terra gira. Olha só, então vocês observem aí no início, tem como são as estrelas, né? Então as estrelas são corpos celestes que emitem luz própria. Elas são compostas de gases e estão em constante transformação. O resultado dessa transformação é a energia que elas emitem em forma de luz e calor. Então, o Sol, gente, é uma estrela, tá? Então, o Sol é a estrela central do sistema solar. É dessa estrela que a Terra recebe a luz e o calor que permite com o surgimento, né, da vida e a manutenção desta vida, né, através também do nosso planeta, né? Então a luz do sol, ela nos concede, né, o surgimento, né, da vida, né? Então, ao observarmos outras estrelas no céu, podemos ver, né, que a dimensão é maior, né? Então, temos a impressão que elas são não são grandes, não são muito grandes, nem tão brilhantes. Elas parecem, né? Parecem assim pequenos pontinhos, né? Mas não, gente, é bem grande mesmo, tá? E nesse caso aí, onde tem assim, ao observarmos outras estrelas no céu, temos a impressão de que elas não são tão grandes, nem tão brilhantes quanto ao Sol. Porém, há estrelas que podem ser maiores que ele. Isso acontece porque quanto mais longe da Terra uma estrela estiver, menor e menos brilhante ela poderá aparecer, né? Aparecer aos nossos olhos, tá? Então, os astrônomos, cientistas que estudam os astros no céu, notaram que as estrelas podem ter cores diferentes e classificaram-as de acordo com a temperatura média e a cor que elas apresentam. Então, cada uma, dependendo da sua temperatura, né, ele colocava um nome para elas, né, colocar o nome, né, para conhecer. Aí, no caso, nós estamos vendo aí, aqui é o Sol, aqui é Aldebaran, né, aí nós temos o Rigel, que é o Rangel, né, Antares, e temos aí o Betelgeuse, né, e outras, né, que nós não tem aqui. Então vamos passar. Olha só, nós vamos falar agora das constelações e asterismos. Os asterismos. Então, há milhões de anos, os povos antigos usavam o céu e as estrelas como referência para a contagem do tempo. Nós já até falamos sobre isso, né, também. Eles observavam alguns grupos de estrelas que apareciam no céu em diferentes épocas do ano, marcando as estações do ano, e assim sabiam a melhor época para plantar e colher alimentos, bem como o período de rituais religiosos, né? Então eles tinham, né, devido às estrelas que apareciam, né, dependendo da época, eles faziam as estações, né, eles diziam que eram estações do ano, sabiam, né?
E também eles faziam os rituais, né? Os rituais deles religiosos. Por exemplo, o triângulo de inverno, eles diziam que quando apareceu o triângulo, diziam que é o inverno. Aí, no caso, aí o Sirius, Poquion e Betelgeuse marca o início dessa estação do hemisfério sul. Quando ligadas entre si, algumas estrelas parecem formar figuras no céu, como triângulos de inverno, ou as Três Marias. A essas figuras dá-se o nome de asterismos, as Três Marias. Baseando-se nos asterismos criados pelos gregos antigos, os cientistas delimitaram o céu em área, ou seja, separaram o céu em regiões denominadas constelações. Uma constelação é uma área do céu que contém corpos celestes, como estrelas, asteroides e planetas. O nome de uma constelação vem da figura imaginária por ela formar, ou seja, asterismo. No entanto, na linguagem não cientista, como muitas vezes usamos, né, usa-se a palavra constelação no lugar de asterismo. Então, a divisão no céu, as regiões ou constelações, foi feita para facilitar o sistema e o estudo dos corpos celestes pelos astrônomos. Né? Então, eles facilitaram, né, colocaram o nome constelação para facilitar o estudo. Atualmente, a União Astronômica Internacional, UAI, reconhece 88 constelações oficiais, dentre elas a constelação de Escorpião, de Órion, de Centauro e do Cruzeiro do Sul, que podem ser observadas do hemisfério sul. Olha só, aí nós temos aí o exemplo de várias constelações, né? Vocês estão vendo aí, né? Então ele mostra também outros tipos de constelações que são essas daí. No caso nós temos aí de Escorpião, temos de Órion, temos de Pégasus e temos do Leão, né? Então essas constelações foi colocado o nome. E ao longo do ano, né? Temos aí constelação e estação do ano. Ao longo do ano a posição das constelações varia no céu. Por observar isso, né, observando as estrelas, os povos antigos sabiam da chegada das estações do hemisfério sul. Então, a constelação de Escorpião marcava o céu no início do inverno. A constelação de Órion marcava o início do verão. Já na primavera é a constelação de Pégaso, e que pode ser vista no céu. E durante o outono, a constelação de Leão, né? Então, aqui nós temos mapas ou cartas celestes. Então, mapas ou cartas celestes. Os mapas celestes também são chamados de cartas celestes. São mapas que apresentam a posição das estrelas e das constelações no céu. Eles foram muito importantes, né, na época das grandes navegações, pois ajudaram navegantes, né, os navegadores e exploradores a se localizarem nos mares e nos continentes. Já hoje, né, agora os equipamentos estão mais modernos, né, pessoal? Então hoje nós temos o que? O GPS, né? Ainda hoje os mapas celestes são utilizados para estudo do céu, com a vantagem de serem gerados rapidamente em aplicativos e utilizados por qualquer pessoa interessada, não apenas por estudiosos ou por, né, cientistas, mas também como era antigamente, né? Então aí vocês percebam que hoje em dia as pessoas ainda estudam daquela forma, né? Vamos lá. Gente, aqui nós temos aí
planisfério celeste. E a representação da esfera celeste em apenas um plano, deixando à mostra somente uma parte do céu, visível em um determinado dia, de um determinado local. Olha só, agora nós vamos falar dos instrumentos ópticos, né? Então, os instrumentos, eles ajudam, né, a estudos, né, tipos de estudos no céu, né? Então, aqui nós temos, no texto de vocês, ele fala também do Galileu Galilei, né? Então, aqui, ó, antigamente, para estudar o céu, os povos antigos observavam as estrelas a olho nu. Seja qualquer equipamento, uma das primeiras pessoas a observar o céu com um instrumento óptico foi o Galileu Galilei, em 1564 e 1942, em que essa observação por meio de uma luneta astronômica, né, embora a luneta já tivesse sido inventada para observar objetos à distância, Galileu foi o primeiro a utilizá-la para estudar o céu e ao longo de sua vida seguiu aprimorando esse instrumento. Então ele foi melhorando o instrumento para estudo, não é isso? Pronto, então Galilei Galilei foi muito importante para o desenvolvimento da astronomia. A teoria dele, né, que o Sol era o centro do sistema solar, ganhou força por meio de seus estudos, né? Desde então, muitos instrumentos ópticos foram desenvolvidos, inclusive grandes telescópios, como o telescópio espacial Hubble, que está em órbita na Terra, captando imagens diretamente do espaço, né? Então, os instrumentos ópticos foram desenvolvidos para visualizar objetos distantes ou objetos muito pequenos, pessoal, que não podem ser vistos a olho nu, né? Então, aí nós temos dois exemplos aí, temos o da luneta, né, o menino está olhando, e temos também o binóculo também, ele utilizando o binóculo para observação, né, do sol, do céu, né, das estrelas, certo? Ou qualquer outro tipo. No caso aí nós temos a menina observando o céu noturno com o telescópio e o menino usando o binóculo, né, binóculo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre câmeras fotográficas, né? As câmeras fotográficas, vocês podem observar que tiveram várias mudanças, né? Então, antigamente, gente, eram as câmeras fotográficas, usava-se filme, né? Então, nós comprávamos filmes, tinha de várias poses, né? De várias fotos, tinha 36, acho que tinha 18, então você comprava, né, e colocava o filme, como está mostrando aí, e se chamava de negativo, essa parte que saía as fotos. Então as pessoas tiravam da câmera esse negativo e fazia a foto, né? A foto era impressa, tá? Fazia a foto através desse instrumento aí, tá bom? E nessa aí tá mostrando. Hoje em dia não precisa, né? Hoje em dia temos o celular para tirar foto, né? Temos antigamente você tinha que ter uma máquina, né? E foi melhorando, né? Máquina fotográfica. Mas eu acho que a mais melhorada foi aquela depois, né? Estou falando muitos anos atrás. Tem a Polaroid, se eu não me engano, que tirava a foto e a foto saía na mesma hora. Tem gente que ainda tem essa máquina, né? Essa câmera fotográfica, certo? Pronto, aqui nós temos um pouquinho de conheça quem é, que nós vamos falar aí sobre o Galileu Galilei, né? Ele foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo, né, italiano, cujos estudos trouxeram grande contribuição para o desenvolvimento da astronomia, né? Ele realizou importantes descobertas utilizando sua luneta,
né, astronômica, como as crateras da Lua, os satélites, né, os planetas, no caso Júpiter e anéis de Saturno. Então eles né, teve um grande ajuda nessa parte das pesquisas, dos estudos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dia e a noite, né? Por que nós vamos falar sobre o dia e a noite? Porque nós vamos falar sobre a Terra gira, né? Então a Terra gira, ela tem dois movimentos, né? Movimento de rotação e movimento de translação. O movimento de rotação é o que ocasiona os dias e as noites, né? E o movimento de translação é o que ocasiona os anos, né? As estações do ano, certo? Então vamos pegar aqui o nosso texto e vamos dar uma lida, né, que a tia já explicou um pouquinho, mas vamos dar uma lida aí sobre o movimento que a Terra realiza, né, um dos movimentos que se chama rotação, em que ela gira ao redor de si mesma, né, ou seja, do próprio eixo, né, e dura, né, esse movimento dura cerca de 24 horas para completar a volta ao redor do próprio eixo. Durante esse período existe a face das terras iluminadas pelo Sol e a outra que não recebe os raios solares. Então, na região iluminada é dia e na região que não é iluminada é noite, certo? Então, dessa forma, acontece o que? O movimento de rotação. Então, ela é responsável pela alternância entre o dia e a noite, certo? Conforme a Terra realiza o movimento de rotação, as áreas iluminadas e não iluminadas vão se alternando. E aí, assim, são diferentes regiões do planeta. Os períodos claros e escuros estão se alternando, como tem a imagem aí, certo? Vamos agora durante o dia e da noite, né? Então chamamos de o período aproximadamente 24 horas em que a Terra dá a volta completa ao redor de si mesma, do seu eixo, né? No entanto, o termo diz também que é usado como o oposto da noite, né? Então durante o dia e a noite varia ao longo do ano, de acordo com as estações do ano e o local da Terra, né? Então, de maneira geral, nos primeiros dias do outono e da primavera, os dias da noite têm igual durante, né, duração, ou seja, aproximadamente 12 horas. Já nos períodos dos dias do inverno, as noites são mais longas que os dias, apresentando mais de 12 horas. Por fim, os primeiros dias do verão, os dias são mais longos que as noites, com mais de 12 horas de duração. Então, observem aí a Terra, né, como é que a Lua, a parte aqui da Terra está iluminada, né, de dia, e aqui está escura, então é a noite, né, quando acontece o período da noite, certo? Olha só, aqui nós temos os exemplos, temos aí os movimentos aparentes das estrelas, né? Nós já falamos, né, muito sobre isso. Então, a posição das estrelas e das constelações também aparecem mudando durante a noite. Às vezes é difícil perceber das mudanças na posição das estrelas, mas é possível registrar por meio de fotografia, no caso como está aí. Tá bom? Então, essa mudança da posição do Sol em relação a cada casa durante o dia, né? Certo? Vamos passar um pouquinho. Olha só. Aí tá falando um pouquinho sobre a imagem, que é resultando, né? A imagem é resultado de várias fotografias em sequência, feitas na mesma região do céu, ao longo de uma noite. Ao reuni-las em uma só imagem, aparece que as estrelas do céu estão movimentando. A impressão que o Sol e as estrelas se movem o tempo todo é aparente, pois não são elas que se movimentam,
é a Terra que está girando ao redor de seu eixo, no movimento de rotação. Né? Então, aqui nós temos as atividades. Nós vamos lá para o FA, na página 83. A tia colocou algumas imagens, algumas resoluções de atividades do FA. Então, aí nós temos essa imagem, a resposta: o peão e a terra giram ao redor do próprio eixo. A B, né? Movimento de rotação. Qual é o movimento que ele está fazendo? Rotação. A C, a sucessão dos dias e das noites, né? O que é que ocasiona isso? E a D, eu aqui tenho uma sugestão, mas se você colocou a sua resposta, tá ótimo. Aqui nós temos na página 84 também uma atividade de resolução, que no caso aí você vai marcar, né, o X, né, onde está o X aí correto, e colocar: o Sol ilumina a Terra, portanto, está ao lado mais iluminado, onde é o dia, e o oposto, que é o lado escuro, é a noite, certo? Olha só, a página 84 ainda, a terceira questão, é para completar as frase com as palavras corretas. No caso, a letra A, 24 horas, na letra B, 12 horas, na letra C, mais de 12 horas, na letra D, menos de 12 horas. Aqui nós temos no FA, na página 85, temos aí 3 gravuras diferentes, né, imagens diferentes, né, posições diferentes, não é que sejam diferentes, a imagem é igual, mas só que posições diferentes. Então, a resposta é: a constelação apresenta movimentos aparentes no céu, mas quem está se movimentando por meio da rotação é o planeta Terra. Por isso que ela está se afastando, a gente está percebendo, mas é o movimento que a Terra faz, que é movimento de rotação, tá, pessoal? Olha só, aqui tem a letra B da mesma página, 85. Nós vamos falar sobre as cidades. Então, as cidades são localizadas, aliás, são locais que apresentam maior população, poluição luminosa, com postes iluminados, casas, prédios, o que prejudica a visualização dos corpos celestes. Locais mais afastados das cidades não tem tanta iluminação, né? E permite a melhor visualização dos corpos celestes. Então, não tem visualização muito boa, tá? Agora, vamos passar para a próxima página. Na próxima página, a página 86 do FA, temos aí uma imagem, né? E fala o quê? O seguinte: a sequência da mudança de posição aparente do Sol no céu ao longo do dia. Letra B: o Sol nasce da direção leste e se põe no oeste. Olha só, nessa daí na página 86 também, na terceira questão, fala o seguinte, né? Que o aluno, espera que o aluno escreva uma história sobre o dia e a noite, relacionando com o movimento de rotação da Terra, mencionando atividades referentes a esse período. Então, o que é que você faz durante o dia? Né? Então, você vai fazer aí um relato, tá bom? E aqui nós ficamos com as nossas correções, com as nossas revisões, tá bom? Então, deixo uma mensagem, deixo a gravura para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aproveitado bem, tirado dúvida, né, revisto bem direitinho e vão estudar mais ainda. E eu estou desejando de coração boas festas, um feliz ano novo, um feliz Natal, tudo de bom, né? Que o Menino Jesus sempre visite nossa casa, não só somente no Natal, mas em todos os dias da nossa vida, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem, tá? Então, boas festas. Até as próximas aulas. Beijo.